Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um tema, dentista. Dentista em Portugal. É caro? É barato? É bom ou não é? Se você quer saber mais detalhes, acompanhe o vídeo até o final. Mas para já, segue a vinheta. Olá pessoal, eu sou a Lu do canal Portugal em Clique e hoje eu estou aqui para falar de um tema bem polêmico aqui em Portugal, que é o dentista. Polêmico por quê? Porque dizem que o dentista é muito caro e que é difícil achar um bom dentista, mas eu estou aqui para desmistificar algumas situações, algo que as pessoas falam por experiência própria. Eu gosto sempre de deixar isso claro no canal, que o que eu vou dizer aqui é a minha experiência, é o que eu tenho vivido aqui. Pode ser que outras pessoas não tenham experiências boas como eu tive, mas eu gosto de passar aquilo que é real, e aquilo que eu vivo aqui com relação ao dentista, as experiências que eu tive, foram muito boas, então por isso que eu gosto de falar. Bom, a minha experiência começou logo na primeira semana que eu cheguei, o meu dente partiu, quebrou. E eu ainda estava no prazo do seguro viagem, então eu contactei, né, pelo telefone que tinha, e eles me indicaram aí um dentista aqui no Porto, né, e eu fui, pronto. Quando eu cheguei lá, o dentista que me atendeu fez uma restauração rápida, mas ele me orientou, ele disse que eu teria que fazer um tratamento mais profundo, uma restauração mais complexa. E naquele momento ele me indicou o seguro saúde, né, pronto, eu tinha acabado de chegar aqui, nem conhecia, e ele me explicou mais ou menos como funcionava. Então, quando eu saí lá do consultório, passaram-se alguns dias, eu fui à minha agência bancária, eu já tinha aberto conta aqui em Portugal, e fui conversar com o gerente da conta e ele me apresentou o seguro saúde que o banco tinha, o produto que o banco tinha. Por acaso era uma seguradora conhecida, né, daí do Brasil, é a Allianz Seguro. Então, quando eu vi, eu falei, bom, já é uma seguradora conhecida, né, então deve ser bom, eu vou fechar. E o valor foi 7 euros por mês. Eu não achei caro para o benefício que isso pode trazer. Então eu fechei logo o seguro e pronto, passou-se alguns meses, eu tive que ir ao dentista realmente finalizar aquela restauração que o outro dentista tinha começado. E então eu fui procurar os dentistas. E o que eu ouvia se dizer aqui é que os dentistas portugueses não eram muito recomendados porque eles não é que eles eram ruins, não é isso, mas eles não tinham os mesmos procedimentos dos dentistas brasileiros. Então, os brasileiros já estavam acostumados, né, habituados, e não indicavam muito os dentistas portugueses. Eu, no começo, não entendia muito bem, mas pronto, as indicações são boas, mas eu acho que aquilo que eu sempre falo, a experiência, ela vale muito mais a pena. Eu fui procurar o dentista, a princípio eu fui numa clínica aqui em Matosinhos, mas eu não gostei muito do orçamento, eram dentistas portugueses, enfim, mas eu achei um pouco caro, um pouco fora, mesmo usando o seguro, e foi aí que eu conheci uma outra clínica, que é uma clínica muito boa, que eu vou até hoje aqui em Matosinhos, eu posso falar o nome, porque eles me autorizam, é Oral Concept, depois eu posso deixar mais detalhes aí na descrição dessa clínica, e lá eu fui, fizeram um orçamento de uma restauração, só para vocês terem uma ideia, com o seguro saúde, o seguro dentário, desculpa, eu paguei 30 euros para fazer restauração. Se eu não tivesse o seguro dentário, eu ia pagar 60, era o dobro. Então valeu muito a pena naquela altura eu ter o seguro. Passaram-se alguns meses, eu tive que voltar ao dentista e já não era mais uma simples restauração, já era uma desvitalização, que é o chamado canal aí no Brasil, né? Que é o terror também, fazer canal no dentista, mas eu tive que fazer. E o valor também ficou pela metade, eu acho que, se não me engano, nessa ocasião, acho que foi 90 euros, ou foi 80, salvo o erro, mas foi menos que 100, né? Se eu não tivesse o seguro dentário, ia ficar muito mais caro. E desde então, eu tenho ido a essa clínica sempre que eu preciso, sempre que tem uma emergência. Aí o pessoal do canal pode dizer assim, essa menina vive com problema no dente. Bom, infelizmente tem algumas pessoas que têm mais facilidade mesmo, enfim, de ter que fazer restauração ou desvitalização, e esse é o meu caso. Então, como eu já sei disso, eu sempre tomo as medidas necessárias e tento ir ao dentista antes que o problema fique maior, né? Então, por isso que eu sou bem conhecida aí das clínicas dentárias, porque eu sei muito bem como funciona e pronto, por isso que eu sempre vou para evitar maiores problemas. Então, assim, a minha experiência com dentista aqui em Portugal, ela é muitíssimo boa. Tanto os dentistas dessa clínica que eu vou, o dentista que me atende, como a equipe toda das auxiliares, desde as recepcionistas,
É uma equipe fantástica. Eu sou muito bem atendida nessa clínica, então eu não tenho queixas. E outra experiência que eu tenho com o dentista português também aqui são com os meninos. No caso é uma doutora, né? Mas aí já é outra clínica porque tem a ver com o cheque dentista. O que que é o cheque dentista? As crianças aqui em Portugal, a partir dos 7 anos, elas têm direito a um cheque dentista anual. Mas dependendo da idade, eu acho que, por exemplo, o Caio ano passado ele teve direito a 2 cheques dentista. Esse cheque dentista é um documento que você vai até um dentista que é conveniado ao Sistema Nacional de Saúde a criança passa e você não paga nada por isso. Então, se avalia, se tem que fazer alguma restauração, enfim, se tem que fazer algum procedimento. É claro que o cheque não é amplo, se for uma coisa muito grave que a criança tem no dente, tem que fazer, o cheque dentista não vai cobrir. Você, como mãe, como pai, vai ali colocar a sua parte. Mas ajuda muito, porque é saudável você levar as crianças e até nós adultos irmos ao dentista uma vez por ano. Então já ajuda muito você não ter que pôr a mão no bolso uma vez por ano para levar as crianças ao dentista. No caso aqui em casa, como eu sempre digo, é o dobro, né? São 2 filhos, é tudo em dobro. Então é uma coisa muito boa que tem aqui em Portugal. Mas para as crianças terem direito ao cheque dentista, também está relacionado a ter o número do TENTE. O TENTE é um número como se fosse o SUS aí no Brasil. E para você conseguir esse utente, você precisa de outros documentos antes, como a residência, enfim. Mas outra hora eu gravo outro vídeo para explicar melhor sobre isso. Porque o que aconteceu? O Caio, logo quando ele chegou aqui, ele tinha direito a esse cheque dentista, me chamaram na escola. E quando eu fui buscar, não estava pronto. E a equipe da escola, as meninas não conseguiram entender o porquê e foram tentar perceber. E descobriram que é porque o Caio não tinha o dente. Então o cheque não foi liberado, apesar dele estar na lista lá dizendo que ele tinha direito. Passaram-se alguns meses, o dente do Caio saiu, eu fui buscar o chefe dentista e ele conseguiu ir ao dentista. E também é uma experiência muito boa que eu tenho com essa doutora, tanto com o Miguel como com o Caio, e não tenho queixas. Pronto, então essa é a minha experiência com dentista aqui em Portugal. As pessoas podem dizer assim, porque se vai muito em dentista também em Portugal? Uma coisa é fato, isso não é mito. Claro, a gente toma água da torneira se precisar, mas não é muito recomendado porque a água ela tem muito calcário. É um componente que tem na água que deixa os dentes um pouco mais fracos, né? E isso não está só relacionado ao dente, tem a ver também. Eu vou dar o exemplo do cabelo, né? Não tem a ver com o vídeo, mas muitas mulheres reclamam: meu cabelo caiu depois que eu comecei a chegar em Portugal, tá fraco, por quê? A água do chuveiro também tem muito calcário. Isso é de Portugal. Tem a ver com o local, né? Então, já que a gente está morando aqui, a gente tem que se habituar. Vamos aí usar um remédio para proteger o cabelo, né? Para não cair. Vamos ir ao dentista e tem que se cuidar, pessoal. Então, essa é a minha experiência com dentista aqui em Portugal. É muito boa. Não tenho queixas, não tenho reclamação, tanto da minha parte como da parte dos meninos. Eu super indico que façam um seguro dentário, porque o custo-benefício, né? Se você for pensar em 7 euros por mês para depois você precisar usar, o benefício que ele vai te trazer vale muito a pena. E eu, depois de acho que quase 2 anos que eu tinha a pólice da Allianz, foi que eu descobri que o Caio e o Miguel poderiam estar na pólice comigo e não ter custo adicional. As crianças até 14 anos podem entrar na pólice com a mãe ou com o pai e não ter esse custo adicional. Pronto, eu fui lá, incluí eles na pólice, eles não precisaram usar o dentista particular por conta do cheque dentista, mas se caso precisar, eles já estão incluídos na pólice. Então fica a dica aí para quem já está aqui em Portugal ou quem pensa em vir, é um custo a mais, sim, mas eu acho que vale a pena, porque se você precisar ir no dentista de uma emergência, ou tiver que fazer algum procedimento, é caro. Eu vou dar um exemplo até de uma amiga minha ontem que o irmão dela foi a um dentista arrancar os 4 sisos e ela contou para mim, né? Eu vou falar porque eu tenho essa liberdade com ela, 400 euros. Então, para um país onde o salário mínimo é 665, você ir a um dentista e pagar 400 euros é muito dinheiro. Ou se você vai arrancar um dente e pagar 100 euros, é muito dinheiro. Desvitalização, 150 é dinheiro, né? Então, são tudo coisas que estão fora dos cálculos, né? Que costuma se dizer quanto se gasta em Portugal. Aí coloca água, luz, telefone, internet, comida, a renda. Mas e se você precisar ir no dentista? Então, você precisa ter essa precaução. E ainda mais quando você tem criança, né? Isso é aquilo que a gente sempre fala no vídeo, são escolhas da família e a nossa família escolheu, né? Por optar em ter esse seguro. E pronto, é isso que eu queria dizer no vídeo, dizer que temos experiências boas aqui com o dentista em Portugal, tá bem?
Mas se tiverem dúvidas, quiserem perguntar, deixem lá nos comentários. Eu também vou deixar na descrição o link dos dois consultórios, tanto que eu vou como dos meninos também. Se alguém quiser ir, eu super indico, que é realmente muito bom. E por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. E se inscrevam no canal, deixem um like, deixem aquela força lá no canal também. E por hoje é só. Tchau!